Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Neste domingo, dia de Pentecostes, celebremos o derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja do Senhor Jesus. Coloquemos-nos em pé, irmãos e irmãs, leiamos a uma só voz o texto de João, no capítulo 14, versículos 16 a 18, todos juntos, em uníssono. João 14, 16 a 18. Leiamos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor Deus. Convido nossa irmã Nilceia para que nos conduza a Deus nesta oração de adoração. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por este momento em que nós reunimos na tua casa para juntos prestarmos louvor ao teu nome. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, Senhor, de tudo que o Senhor é neste mundo e em nossas vidas também. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos e irmãs, cantemos o hino 86, Espírito do Trino Deus.
Sentai-vos, irmãos e irmãs. Efésios, no quarto capítulo de Efésios, a partir do versículo 25 ao versículo 30, preparando-nos para o momento da oração silenciosa. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Oremos, irmãos e irmãs, pedindo ao Senhor Deus que perdoe o nosso pecado e que nos faça andar em santidade, em conformidade com o texto que acabamos de ler. Oremos. Coloquemos em pé, irmãos e irmãs, enquanto nos preparamos para o louvor, e leiamos de maneira alternada. Coloquemos em pé o texto da Epístola de Paulo aos Colossenses, belíssimo texto, do capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 17, fala da excelência da obra e da pessoa de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Deus nos abençoe, louvamos o nome do Pai Eterno, porque é perdoador. Cantemos louvores àquele que não nos deixa órfãos e voltará para nós outros. Oh
cantamos o quarto cântico, vamos trazer à frente nossos dízimos, nossas ofertas, um reconhecimento também do cuidado paternal do nosso Deus Pai. Convido os diáconos, por favor, para que venham à frente. Você, para que traga durante o cântico destino seu dízimo e a sua oferta para a manutenção do trabalho da obra do Senhor. consagrando nossos dízimos e ofertas. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa, Deus, para Te louvar, engrandecer o Teu nome, Deus, para entregar uma parte, ó Deus, das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós, ó Deus, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus.
nas dificuldades, ó Deus, nas provações, o Senhor tem nos sustentado. É diante de Ti, ó Pai, que nós lhe pedimos, ó Deus, esteja conosco, Pai, no restante dessa semana, esteja conosco, ó Deus, em todos os momentos da nossa vida, que nós saibamos, ó Deus, a ser fiel a Ti, ó Deus, ser fiel, ó Deus, às Tuas promessas, ó Pai, que o Senhor esteja nos usando, ó Deus, a cada dia, que nós possamos, ó Deus, sempre estar na Tua casa, Te louvando, Te engrandecendo. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo. Amém. Antes de você sentar, meu irmão, diga graça e paz aos irmãos que estão pertinho de você aí. Graças. Sentar, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo se derrame sobre vós. Graça e paz. Aos irmãos que nos visitam, sejam bem-vindos, bem-vindas. Que nos assistem pela internet, Deus abençoe sua vida. Esperamos vê-lo conosco aqui. Muito obrigado pela presença de todos os irmãos e irmãs. Queridos, nós sempre somos questionados sobre este rol de oração que está aí no boletim, se ele está atualizado. A resposta que temos para dar para vocês é que, infelizmente, está. Ele é grande assim mesmo. Ore por esses nomes que estão aí, que eles são sempre atualizados. Se estão aí esses nomes, é porque é para você orar por eles. E, por favor, acrescente aí aos pedidos de oração o nome da adolescente Letícia Gomes. O nosso irmão Davi e a Sheila, os irmãos, eles pediram para que nós orássemos por essa menina, Letícia. Ela já fez 3 cirurgias na cabeça e espera o resultado de uma biópsia. Então orem, por favor, pela Letícia. Nós sabemos que Deus tem ouvido nossa oração. Convido as crianças para que venham, por favor, à frente, as crianças até 7 anos. Nós vamos orar ao Senhor Deus, preparando-nos para a mensagem que vamos ouvir. Ok, crianças, amiguinhos, ó, olho fechado e cabelo vai orar, beleza? Quietinhos, tá bom? Nada. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Obrigada porque o Senhor permitiu que a gente possa estar aqui. Obrigada porque esse dia foi tão maravilhoso e que tudo deu certo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz, irmãs e irmãos. Graça e paz. Abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2. Para lermos do 1º até o versículo 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 até o versículo 41. Leamos. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados.
E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os destes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta,
e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos edifique nesta noite. Amém. Ouçamos, irmãs e irmãos do coral.
Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua presença em nosso meio, por Tua presença em nossas vidas, neste culto que prestamos a Ti. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque hoje o Teu povo pode celebrar, ó Deus, a descida do Teu Santo Espírito sobre a igreja. Nosso coração se alegra em Ti, Senhor, relembrando esse dia glorioso em que o Senhor cumpriu a Sua palavra, derramando Teu Espírito sobre a Tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Senhor, que a Tua palavra foi lida, está aberta diante de nós. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que as palavras dos nossos lábios devem ser palavras agradáveis, Senhor, em Tua presença, servindo para orientação, exortação das nossas vidas nesta noite. Permita, Senhor, que seja assim. Nós oramos, pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, no Natal nós celebramos com tanta intensidade a encarnação do Verbo de Deus. O coral às vezes passa 3 meses ensaiando uma cantata para apresentar no dia 24 de dezembro. Às vezes também na Páscoa o coral também ensaia para cantar aqui alguns hinos especiais, uma cantata. E são as principais datas que nós celebramos: Natal e Páscoa. Talvez porque até mesmo o comércio, até o mundo secular se aproveita dessas datas para esquentar a economia com os presentes que nós damos e recebemos no Natal e com os ovos de Páscoa que os supermercados vendem a rodo. Mas nós estamos, irmãs e irmãos, num dia de relembrar algo tremendo que a Escritura fala com clareza. E hoje, especificamente em nosso país, inúmeras igrejas não estão nem aí para a data que nós celebramos no dia de hoje. Conversava isso com o pastor Marcos semana, para tristeza nossa, principalmente aquelas igrejas teoricamente pentecostais que dão ênfase nos dons do Espírito. Em muitas delas, talvez se você fosse uma igreja hoje, você não saberia que hoje nós celebramos Pentecostes, a descida do Espírito Santo por cima. Celebramos a ressurreição do nosso Senhor, a morte e a ressurreição. 40 dias após a sua ressurreição, celebramos a sua ascensão. E 10 dias após a ascensão, ou 50 dias após a festa da Páscoa, em que o Senhor Jesus Cristo morreu, nós celebramos a descida do Espírito Santo. E Lucas fala que essa descida aconteceu exatamente ao findar do dia de uma festa muito importante na história de Israel, tal qual a Páscoa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam ali todos reunidos no mesmo lugar. Havia uma determinação por parte do Nosso Senhor para que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder com a descida do Espírito Santo do Senhor. Irmãs e irmãos, o evangelista Lucas, numa narrativa bela, empolgante, registra com detalhes este dia inaugural na vida da igreja. É muito rico. E eu li esse texto essa semana umas 10 vezes. Umas 10 vezes. E comecei a propor para mim mesmo: Senhor, me dá algumas palavras que pudessem, Senhor, resumir o que aconteceu
lá em Jerusalém, 50 dias após a ressurreição de nosso Senhor. Me dá, Senhor, algumas palavras do Pentecostes. E eu queria então, irmãs e irmãos, rapidamente falar à igreja sobre isso. Palavras do Pentecostes. Palavras do Pentecostes. A primeira palavra, irmãs e irmãos, que me veio à mente, que a meu ver salta aos olhos do texto lido, é a palavra promessa. Promessa. Mas, irmãos, não uma promessa expandida, não uma promessa adiada, não uma promessa postergada, mas uma promessa cumprida. O que está acontecendo aqui em Atos 2, na cidade de Jerusalém, 50 dias após a ressurreição, é o pleno cumprimento da promessa que Deus fez de derramar sobre o seu povo o seu Espírito. Promessa que o próprio Senhor Jesus reiterou diversas vezes de forma clara: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria. Promessa cumprida plenamente. Promessa não apenas que Jesus reiterou, mas promessa que o próprio profeta Joel, citado aqui por Pedro, vai falar alguns milhares de anos antes do próprio Jesus. E acontecerá que naqueles dias eu derramarei do meu Espírito. Irmãs e irmãos, nós servimos a um Deus que cumpre cabalmente as suas palavras, a sua promessa. O Senhor Jesus tinha confortado o coração dos discípulos: eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador. Vocês não vão ficar à mercê deste mundo, vocês vão ficar à mercê das perseguições. Eu não vou deixar vocês órfãos. E no dia estabelecido pela economia divina, aquilo que a Trindade Santa tinha planejado milhares e milhares e milhares e milhares de anos, de repente se cumpre na cidade de Jerusalém. Promessa cumprida. E aí, Lucas, a narrativa é tremenda. Deus está, irmãs e irmãos, Deus estava inaugurando uma nova época, uma nova etapa. Na verdade, o texto que nós lemos marca exatamente o início do fim. O fim começou em Jerusalém 50 dias após a ressurreição do nosso Senhor. E este evento fantástico, tremendo, sobrenatural, marca exatamente isso. E Lucas diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre os presentes línguas como de fogo, e vão pousar. Ao verbo pousar aí, pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E, irmãs, esse enchimento foi tal que começaram a falar a línguas estranhas, outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E de repente Lucas informa que estava ali todo o mundo de então, representado em mais de 12 etnias, que foram para a festa de Pentecostes. E de repente começam a compreender aquilo que as pessoas estavam falando. Eles começam a compreender na sua própria língua materna. É o Espírito Santo fazendo aqui uma tradução simultânea. Há uma convergência na comunicação.
Se em Babel houve uma divergência, a linguagem era uma só, mas ninguém compreendia. Aqui são várias línguas, várias raças, mas há uma convergência, porque Deus está cumprindo a sua promessa. Palavras do Pentecostes. Promessa. Promessa cumprida. Não promessa adiada, postergada, mas promessa cumprida. E de repente, como sempre tem a oposição, quando acontece isso, algumas pessoas que ali estavam zombando, eles estão embriagados. Isso é vinho doce. Beberam demais. E aí Pedro toma a dianteira. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz. E aí me vem a segunda palavra do Pentecostes. Primeira palavra, qual é? Promessa. A segunda palavra, também com P, de proclamação. De proclamação. Palavras do Pentecostes, promessa. Mas também proclamação, porque agora a igreja ali reunida, Pedro ali liderando aquela igreja, erguendo a voz, vai começar a fazer aqui o sermão que Lucas registra quase que na íntegra, as palavras: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, não estão bêbados. Mas o que está acontecendo aqui hoje em Jerusalém, na verdade, não deveria ser novidade para nós religiosos. O que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel lá atrás, há muito tempo atrás. E a partir de Joel, Pedro, pescador, homem simples, homem do povo, sem muita cultura, sem muito conhecimento da ciência, um pescador, um rude. Mas a palavra do Pentecostes agora é proclamação, é pregação, e ergue a sua voz, e sem nenhum microfone vai falar aquela multidão ali de forma poderosa, irmãs e irmãos, porque o Espírito Santo é aquele que possibilita a proclamação, a pregação da igreja. E na igreja, o Espírito Santo é aquela pessoa da Trindade que vai nos capacitar, vai nos ungir para proclamar a palavra. E Pedro agora, a meu ver, está completamente ungido do Senhor e vai proclamar. Proclamação. E a proclamação, guiada pelo Espírito, ela aponta para a cruz, ela aponta para o Senhor Jesus, ela aponta para o sofrimento de Cristo, para a sua morte, para a sua ressurreição, porque Pedro, a partir de Joel, explica o que estava acontecendo, e depois explica a crucificação, explica a ressurreição, fala de Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, uma pregação orientada, capacitada pelo Espírito Santo do Senhor, vai sempre apontar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso santo de devoção. Não é isso? Já falei para a igreja, para protestante tem também um santo de devoção, para não ficar com inveja dos católicos, né? O santo de Deus, o santo Jesus Cristo. A nossa devoção deve estar sempre cativa à pessoa santa e bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, tu poderia perguntar: escuta, qual é o seu santo de devoção? Pode falar. Eu tenho santo de devoção: Jesus Cristo, melhor santo que há, santo dos santos. E Pedro, na sua proclamação aqui, aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, a palavra, a segunda palavra do Pentecostes é proclamação, é pregação.
porque vai ser o Espírito Santo que vai nos auxiliar, vai nos capacitar a pregar o Evangelho. Irmãs e irmãos, se vocês me vissem em Ipanema, quando eu tinha 17 anos, tremendo que nem uma vara verde, porque tinha que pregar no culto da noite, o pastor não estava, eu tinha pavor de falar em público, pavor. Algumas palavras que às vezes eu vou ler, eu pulo, eu procuro um sinônimo, porque a minha dicção não é boa. Pavor. Tremia, eu não conseguia ler. E isso me custou 2 anos, dos 17 aos 19 anos, sentindo o coração arder pela proclamação do Evangelho, pelo trabalho da igreja, sentindo o desejo de me preparar para ser pastor. Mas eu falava, mas pastor tem que falar, e tem que falar bem, e eu não sei falar, tenho medo de enfrentar o público. Dos 17 anos aos 19 anos, eu lutei contra o Senhor, até que compreendi que o Deus que nos chama é o Deus que nos capacita, que a pregação não pode ser feita tão somente pelo nosso intelecto. Nós dependemos completamente do Espírito Santo do Senhor. E ai do pastor, do pregador, que ouse abrir a palavra do Senhor e pregar sem a orientação, sem a assistência, sem a dependência do Espírito Santo do Senhor. Pedro, eu só consigo compreender o sermão de Pedro aqui, a coragem, a ousadia, a intrepidez de Pedro, porque o Espírito Santo capacitou, potencializou, possibilitou a proclamação de Pedro. Então daí vem a segunda palavra do Pentecostes: promessa, proclamação. E em terceiro lugar, irmãs e irmãos, quando Pedro acaba de falar, a reação das pessoas, também registrada por Lucas: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se do coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que vamos fazer? É a pergunta que todo pregador quer ouvir. Aplicando agora a linguagem futebolística, a bola está na marca da cal. Só fazer o gol. Que faremos? E Pedro não tem dúvidas. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o quê? Para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A terceira palavra do Pentecostes: perdão. Perdão. O Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja 50 dias após a ressurreição de nosso Senhor, é aquele que vai aplicar a obra do Senhor Jesus nas nossas vidas, no nosso coração, trazendo o perdão que vem da cruz. Que faremos, Pedro? É preciso que haja arrependimento. Irmãs e irmãos, eu preciso arrepender dos meus pecados, preciso crer na pessoa de Cristo, é a fé em Cristo, e receber o perdão que vem de Cristo, aplicado pelo Espírito Santo do Senhor. Então a terceira palavra que me veio à mente aqui nessa semana foi perdão. Perdão. Porque o texto termina com uma conversão em massa. Lucas chega a registrar, olha, quase 3.000 pessoas se converteram a Cristo naquele dia, tocados pelo Espírito, movidos pelo Espírito, transformados pelo Espírito, ao ouvir a pregação de Pedro.
Como ouvirão? Pergunta Paulo. Se não há quem proclame, que pregue. Como crerão? É preciso pregar, sabendo que o Espírito Santo é quem vai efetuar o perdão de Deus. Conta-se que o grande pregador, avivalista lá do século passado, Dwight L. Moody, um dia encontrou nas ruas de Chicago um homem trançando as pernas em tanta bebida. E ele encontrou com Moody e reconheceu o evangelista e falou: olha, senhor Moody, eu me converti com a pregação do Senhor. E Moody respondeu: foi minha mesmo, porque se fosse pregação do Espírito, você não estaria. Moody não falou manguaça, essa manguaça, né? Não falou manguaça, mas agora eu vou até a português da palavra, a história, né? Você não estaria nesse álcool todo. Foi pregação minha mesmo. Irmãs e irmãos, o Espírito Santo é quem vai aplicar o perdão em nossas vidas, perdão que vem da cruz. De forma que se o Espírito Santo não aplicar, não abrir no coração, ninguém abre. Gosto muito dos textos de Lucas, porque Lucas registra isso na sua narrativa, quando o Senhor abriu o coração de Lídia, quando o Senhor tocava uma pessoa, quando o Espírito Santo liberta uma pessoa, transforma uma pessoa, aplicando o perdão que vem da cruz. Então, irmãs e irmãos, nós celebramos hoje a descida do Espírito Santo do Senhor. A nossa igreja, eu não tenho medo de dizer, a nossa igreja é uma igreja pentecostal, porque cremos no Pentecostes, cremos no Espírito Santo do Senhor, estamos abertos à operação, à influência do Espírito Santo do Senhor. Não temos nenhum problema em afirmar isso. E nós não podemos, não queremos ser igreja em Americana sem a assistência, sem a orientação que vem do Espírito Santo do Senhor. Deus presente conosco, Deus presente neste culto, nesta hora. Que Ele nos abençoe, para que as palavras do Pentecostes venham soar em nossas mentes, em nosso coração, principalmente nessa semana. Promessa. Vamos lá? Promessa. Não precisa nem passar o termômetro dos grupos familiares, todo mundo já sabe, né? Promessa, proclamação, perdão. Vamos colocar em pé, irmãs e irmãos, e vamos cantar o último hino do nosso culto que prestamos ao Senhor, o último hino congregacional, fazendo deste hino também a nossa oração por proteção.
Senhor Deus, nosso Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós louvamos o Teu nome por Tua presença em nosso meio, em nossas vidas, através do Espírito Santo, Deus presente em nossas vidas. Louvamos, Senhor Pai, porque podemos, como Teu povo, relembrar e celebrar, Pai, esse dia glorioso em que o Senhor cumpriu a Sua promessa, derramando sobre a Tua igreja, do Teu povo, o Teu Santo Espírito, dando, Senhor, à igreja poder para testemunhar de Jesus ao longo dos séculos. Nós pedimos, Pai, que o Senhor continue a nos abençoar, a dar condições, Senhor, para testemunhar o Teu amor às pessoas. Permita, Senhor, que as pessoas que cruzarem conosco, falarem conosco durante a semana, possam, Senhor, perceber em nós o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, cada irmã, cada irmão, nesta nova semana que estamos iniciando. Abençoa, Pai querido, os nomes que estão listados aqui, ó Deus, no nosso boletim, que estão precisando da Tua intervenção. Abençoa, Senhor, a Letícia, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoá-la, restaurando completamente, Senhor, a sua saúde, ó Deus, a cirurgia que ela fará. Toma conta, Pai, das nossas vidas. Toma conta, Senhor, da Tua igreja, da nossa igreja, Senhor. Não nos deixe, Senhor, dar nenhum passo sem a Tua assistência, sem a Tua direção, Pai, sobre as nossas vidas. Nós queremos ser igreja, Pai, mas queremos ser igreja orientada pelo Espírito Santo do Senhor. Ó Deus querido, esta é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja ao teu lado, como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te completamente de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente, como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com o seu amor. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja com todos nós e com todo o povo de Deus perto da terra, hoje, aqui, agora e para sempre. Amém. Amém.